Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Regional, abrindo uma semana de notícias da sociedade e do país. Vamos aos destaques de hoje. As informações sobre os atos de vandalismo em Brasília e suas repercussões. Acusado de homicídio é preso em Teresópolis. Surto de doenças em crianças leva a suspeita de contaminação em Lagoa de Rio das Ostras. Magé inscreve para casamento comunitário. Conheça o trabalho da instituição Agir em Guapimirim. O futebol brasileiro se despede de Roberto Dinamite. Você confere ainda informações de Macaé, Petrópolis, do estado do Rio e muito mais a partir de agora no Jornal Regional, além da previsão do tempo e notícias do esporte e o plantão policial. Fique ligado, está começando o Jornal Regional. Bom, nós começamos geralmente a nossa edição falando dos municípios, mas hoje nós vamos inverter a pauta, em virtude de tudo que aconteceu nesse final de semana, especificamente na tarde deste domingo, na capital federal, em Brasília. Nós tivemos a invasão de prédios públicos dos 3 principais poderes do país por vândalos, e a gente tem acompanhado nas redes sociais muitos debates, muitas discussões, mas a verdade é que nada pode justificar o vandalismo que foi verificado durante a tarde e início da noite desse domingo. Nós vamos agora trazer uma matéria que fala, na matéria da TV Brasil, do governo federal, trazendo algumas informações do que aconteceu nesse domingo e o momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretava a intervenção federal na segurança pública de Brasília. As cenas são chocantes: vandalismo, destruição, crimes. Numa ação antidemocrática, terroristas invadiram a esplanada dos ministérios e tomaram as sedes dos 3 poderes, os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto foram ocupados e depredados. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República mostrou como ficaram as salas no Planalto. O segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. Caos que os vândalos fizeram aqui. Obras de arte destruídas. Patrimônio do país. É inacreditável o que foi feito aqui no Palácio. Olha o estado das salas, equipamentos, computadores. Aqui é no térreo do Palácio do Planalto, uma sala do Gabinete de Segurança Institucional. Cada uma dessas maletas aqui são armas. Armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. O presidente Lula estava em Araraquara, São Paulo, para visitar áreas afetadas pelas chuvas. Ele garantiu que todos serão identificados. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. O presidente decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro. O interventor é Ricardo Garcia Capelli, nomeado secretário executivo do Ministério da Justiça. Posterior a essa decisão anunciada pelo presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. E nós estaremos acompanhando o andamento dessa questão. A vice-governadora vai assumir o cargo durante esse período e tudo porque houve o entendimento do ministro
de, no mínimo, uma omissão ou até mesmo uma conivência do governo do Distrito Federal com os atos realizados na tarde desse domingo em Brasília. A gente vai falar mais sobre isso nessa edição de hoje, um momento difícil, um momento tenso que vive o nosso país, que continuava na manhã desta segunda-feira com o desmantelamento dos acampamentos que estavam posicionados em frente a unidades militares. E a gente fala sobre isso no segundo bloco. Agora nós vamos falar dos municípios, começando por Magé, que tem inscrições abertas para o casamento comunitário. Um novo ano chegando, as pessoas costumam traçar objetivos para esse novo ciclo. E na lista de metas de muitas pessoas está o casamento. Bom, se é o seu caso e você mora no município de Magé, preste atenção. A Prefeitura vai ajudar 50 casais a oficializarem a união através da terceira edição do casamento comunitário, que será realizada em março deste ano. Os interessados devem ir a um dos CRAs com a documentação necessária até o dia 15 de fevereiro. As inscrições já estão abertas e as informações sobre os documentos você pode conferir também nas redes sociais e no site oficial da Prefeitura de Magé. Bom, agora nós vamos falar de Guapimirim, trazer uma matéria da comunicação do município sobre uma instituição muito legal, a Agir, que atua há mais de 20 anos em prol do empoderamento da juventude negra de Guapimirim. Confira a matéria. Oi, gente! Estamos de volta com mais um dos projetos contemplados pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Hoje nós vamos conhecer a Agir, essa instituição que tem mais de 20 anos e trabalha em prol do empoderamento da juventude negra. Vem com a gente se inspirar nesse projeto incrível. Nós precisávamos fazer aula de canto, né? Aí precisava de teclado, caixa de som, microfones e as pastinhas para as crianças. Nós adquirimos esse material, mais um computador, uma caixinha de som para ginástica. Ia priorizando as crianças no lanche, no uniforme, no material escolar, que nós damos uma pastinha para cada criança com caderno, lápis, caneta, borracha, apontador. Terça, quarta e quinta são as aulas aqui. Terça-feira é inglês de manhã, de 9 às 11 e à tarde de 14 às 16. E reforço escolar, que isso estava fora do projeto, mas como nós vimos necessidade, tinha crianças que não conseguiam ler as músicas, as letrinhas das músicas, tinha crianças que falavam errado, tinha crianças que estavam com dificuldades. Aí nós conseguimos uma voluntária, uma professora maravilhosa, que é a Elaine. Ela veio do Rio, está morando aqui há pouco tempo, que ela está dando aula de reforço escolar e tem mães que já estão agradecendo, estão se sentindo maravilhadas com essa abertura que eu dei dentro do projeto para isso. Então, a Elaine está às terças-feiras, de 9 às 11, aqui com as crianças que têm dificuldade escolar. Quarta-feira é canto de manhã, mesmo horário de 9 às 11, de 14 às 16. E quinta-feira, ela no Espaço Horácios, que é para também privilegiar também um pouquinho aquelas crianças de lá do princípio da entrada de Guapi, que elas não têm condições de vir para cá. Lá está bombando, né? Tem dia que é 25 crianças, 22, é muita criança. E todo mundo quer fazer aula de dança. Bom, os municípios dando descontos nesse início de ano para quem quiser pagar em cota única o Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU. Em Petrópolis, por exemplo, o desconto de 10%. A Prefeitura Petropolitana ressalta que não precisa esperar o carnê chegar, basta entrar no site da Prefeitura, o petrópolis.rj.gov.br, que você pode ir lá fazer a emissão do seu próprio carnê e aproveitar esse desconto. A gente irá, nos próximos dias, trazer outras informações dos municípios que também estarão dando desconto
no pagamento de cota única do IPTU. Agora o recado é para Teresópolis. Pais e responsáveis de alunos devem ficar ligados porque começou nesta segunda-feira, dia 9, a segunda fase de pré-matrículas para alunos de pré-escolar e do 1º ao 9º ano que perderam a primeira fase. A inscrição pode ser feita entre os dias 9 e 13 de janeiro, através do site educação, sem cedilha e sem tio, .teresópolis.rj.gov.br. Ao acessar a página, haverá um link específico para realizar o cadastro. Se você perdeu a primeira fase, fique atento, então, a esse período de inscrição e não perca essa nova oportunidade de fazer a pré-matrícula do seu filho ou filha. A testagem para o Covid-19 no município de Teresópolis sendo ampliada. O CEMUSA, que fica no bairro de São Pedro, passando a atender de 8 da manhã às 4h30 da tarde. Nas demais unidades primárias de saúde, UBS e PSF, a testagem será feita de 2 da tarde às 4h30. Vale aí destacar, você vê na tela também o calendário de vacinação, afinal de contas a pandemia, né, teve aí seus números extensamente reduzidos, mas ela não acabou. É importante continuarmos aí atentos contra a Covid-19. Por isso mesmo, o Rio das Ostras segue empenhada em ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19. Esta semana, o município mantém a oferta de todas as doses disponíveis de vacinas contra o coronavírus. O polo de vacinação anexo à Secretaria de Turismo, funcionando de segunda a sábado nesta semana, dia 9 a 14 de janeiro. Desta segunda, dia 9, até sexta-feira, dia 13, a imunização acontece nos postos de saúde por escala, de 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. No polo da Secretaria de Turismo, o atendimento de segunda a sábado será das 8 às 18 horas. Para se vacinar, é preciso levar o documento de identificação, CPF ou cartão do SUS e comprovante de vacinação físico ou virtual. Nos dias de vacinação contra a Covid-19, não haverá oferta de outros imunizantes na unidade que estiver oferecendo as doses contra o coronavírus. Para a vacinação de rotina, a pessoa deve se dirigir à unidade de saúde mais próxima. Vamos aí ao calendário atualizado, né, a escala de vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira, dia 9, funcionando na Clínica da Família, no Âncora, no Posto de Estratégia de Saúde da Família, no Operário, no Posto de Saúde ESF Mar do Norte, Posto de Saúde ESF Cantagalo e ainda no Polo da Secretaria de Turismo, que fica na extensão do Bosque. Nesta terça-feira, dia 10, estará no Posto de Saúde Dona Edmeia, no Nova Esperança, Posto de Saúde Cláudio Ribeiro e ainda no Polo da Secretaria de Turismo. E na quarta, dia 11, Posto de Saúde Jardim Marileia, Posto de Saúde Nova Cidade, Posto de Saúde Rocha Leão, também no Posto de Cantagalo e na Secretaria de Turismo. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Macaé está convocando as entidades governamentais ou não governamentais de atendimento à criança e ao adolescente no município para a realização de cadastro ou recadastro para o biênio 2023-2024. A documentação deve ser encaminhada para o endereço eletrônico do Conselho. Está aí na sua tela o e-mail cmddca.demacaé, tudo junto, @gmail.com. A documentação necessária é uma carta ofício, redigida em papel timbrado, constante de termos como solicitação de cadastro, denominação, localização, data de fundação ou criação e descrição das atividades desenvolvidas por ocasião da solicitação de cadastro. Bom, vamos agora trazer uma notícia estadual. O programa Segurança Presente terá 2 novas bases este mês, ainda na Baixada Fluminense. A primeira será Nilópolis Presente, que deve ser instalada nos próximos dias, e a segunda será a base do Mesquita Presente, que entra em operação até o final deste mês de janeiro. Já existem operações em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Itaguaí, Seropédica, Queimados, Japeri e Paracambi. Vamos seguindo agora com o noticiário nacional e trazendo outras informações da invasão dos palácios dos poderes executivo, legislativo e judiciário em Brasília nesse domingo. Confira. A Advocacia Geral da União enviou uma série de pedidos para o Supremo Tribunal Federal ainda na tarde de domingo. Entre eles, a prisão em flagrante do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, exonerado na tarde de domingo, e de demais agentes públicos responsáveis por atos e omissões.
a imediata desocupação de todos os prédios públicos federais em todo o país e a dissolução dos atos antidemocráticos realizados nas imediações de quartéis e outras unidades militares. A AGU também pediu ao STF que determine às plataformas de mídias e redes sociais a interrupção da monetização de perfis e transmissão das mídias sociais que possam promover de algum modo atos de invasão e depredação de prédios públicos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que na noite de domingo foram identificados outros ônibus a caminho de Brasília. Sabemos que a expectativa de quem organizou e financiou esse ato terrorista não era apenas depredar, vandalizar o patrimônio público dessas instituições, do Congresso, da Suprema Corte, do Palácio do Planalto, mas a partir dessa invasão e desse ato de terrorismo, mobilizar outros atos, inclusive pelo país, que pudessem mobilizar um golpe que não reconhecesse o resultado eleitoral do país. O ministro da Justiça falou sobre os ataques, a intervenção federal no DF, as prisões em flagrante e as investigações que já começaram. Flávio Dino afirmou que ninguém vai destruir a democracia. Alguns governadores estão cedendo policiais militares que nós estamos, por ato meu, do Ministério da Justiça, mobilizando para fortalecerem a segurança do Distrito Federal nos próximos dias. Porque, lamentavelmente, ainda há pessoas, nesse instante, na internet, falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão destruir a democracia brasileira. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta você confere outras notícias das cidades e também do país. Lugar de mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Não tem nada igual a isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje! Vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Bom, vamos chegando para o segundo bloco do Jornal Regional e a gente traz uma matéria de Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, parceiro aqui do Jornal Regional. Ele fala sobre o surto de doença que atingiu crianças em Rio das Ostras e pode ter sido causado pela contaminação da Lagoa de Iriri. Confira.
Rio das Ostras passa por um surto de pacientes com sintomas de diarreia, dor abdominal, febre e vômito. Os casos foram confirmados pela Secretaria de Saúde. O aumento expressivo de pacientes com esses sintomas tem preocupado moradores da cidade. A poluição da Lagoa de Iriri e de praias da cidade pode ser o grande causador destes casos. Pessoas estariam sendo contaminadas ao tomarem banho nesses locais. A filha da Eduarda tem 2 anos e deu entrada na emergência logo após tomar banho na Lagoa de Iriri. A minha filha vomitou mais de 13 vezes no dia 3, um dia depois. Isso começou por volta de 9 horas da noite, então nós resolvemos levar ela até o pronto-socorro municipal, né, que era o local mais perto. Chegando lá, fomos informados, a primeira pergunta que nos fizeram foi se ela tinha ido à lagoa. Muitas crianças estavam chegando ali daquela forma. Um funcionário, inclusive, informou que mais de 300 crianças tinham dado entrada ali da sexta-feira até o dia que eu fui. A filha do Luiz tem 8 anos e também precisou ser internada após tomar banho na praia do centro. Foi às 7 horas, fomos para casa. Aí ela veio a sentir esses mesmos sintomas parecidos, vomitou em torno de 10 vezes, né? Ali medicamos ela, achando que era algo que ela poderia ter comido, né? Que ela tinha acabado de comer assim que saiu da praia. E fomos à igreja. E quando chegamos na igreja, ela estava na escolinha, brincando, e vieram me chamar que ela também estava vomitando. E ali foi onde eu peguei ela, levei para o pronto-socorro, e lá foi relatado que em torno de 140 crianças chegaram com o mesmo sintoma, né? Dor na barriga, vômito e febre, né? E não só foi ela, e sim as 3 crianças que lá em casa se encontravam, né? Que são meus sobrinhos que vieram do Rio. De acordo com a Prefeitura, entre os dias 31 de dezembro e 5 de janeiro, 140 casos entre crianças e adultos foram notificados pela Secretaria de Saúde. A Prefeitura aguarda ainda o resultado do INEA para apontar se o surto que ocorre na cidade tem relação ou não com a contaminação da água. Aí continuamos seguindo para ver se a gente conseguia achar a praia um pouco mais limpa, especialmente para a Praia do Pica-Pau, tudo sujo, do centro também, chegamos na Boca da Barra, péssimo. Aí fomos para a Areia Negra. Visualmente não estava ruim, até a gente mergulhamos, estava tudo, a gente parecia que a gente tinha passado óleo no corpo, então assim, péssimo, mergulhamos, saímos e fomos embora. Tendo quadros de febre, vômitos e muita diarreia, tá? Então, assim, tô passando para dar esse alerta, né, para vocês. Muitas crianças estão indo para emergência, né? Nesses últimos 2, 3 dias, a gente tem visto muitos casos, né? Cheguei a ler no noticiário local que a emergência do Hospital Municipal, do Hospital Infantil, ficou lotada nessa terça-feira do dia 3 de janeiro, tá? E o que é importante a gente lembrar, né? Que a gente sofreu recentemente, né, com chuvas intensas que alagaram a cidade. Então, assim, isso pode ter contaminado a nossa água, tá bom? Então, esse é o alerta. Não leve, por enquanto, o seu filho à praia e evite também de levar ali na Lagoa do Iriri, tá bom? Em nota, a Prefeitura informou que os casos atendidos nas unidades de saúde estão distribuídos em diferentes bairros. A Vigilância Epidemiológica notificou o surto para a área técnica de doenças transmitidas por água e alimentos da Secretaria do Estado de Saúde. Informou ainda que foram coletadas amostras de fezes de alguns pacientes para analisar o agente etiológico, o causador da diarreia. Diferente do atual prefeito de Rio das Ostras, Marcelino da Farmácia, que não gravou nenhum vídeo se posicionando, outras autoridades, como o vereador Carlos Augusto, foi às redes sociais e se posicionou sobre a situação da Lagoa de Iriri. Resultado da reunião que tive no dia 4 de janeiro com o senhor Cauê, diretor de recursos hídricos do INEA, hoje, dia 5, na parte da manhã, na Lagoa de Iriri, uma equipe do INEA, coordenada pelo senhor Magno, servidor do núcleo do INEA Macaé, fez a coleta das águas da nossa lagoa. Isso é muito importante, porque após o resultado dos laboratórios, nós saberemos com segurança os níveis de balneabilidade, para que aí sim a Prefeitura faça as informações, que é a obrigação, colocando placas e fazendo uma comunicação eficiente, eficaz, para dar segurança para todos aqueles que querem desfrutar de nossas lagoas, nossas praias. Acima de tudo, segurança, turismo com
saúde. Vamos agora trazer a previsão do tempo. Pancadas de chuva se espalham por todo o país. A previsão é do Clima Tempo. A zona de convergência do Atlântico Sul continua atuando, formando um corredor de umidade que vai desde o norte até o sudeste do país e deve trazer chuva nesta segunda-feira, principalmente para o sul do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, norte de São Paulo, Goiás e também no Mato Grosso. A chuva aqui é frequente e com grandes volumes acumulados. Há também previsão de pancadas isoladas para a região do Mato Piba, o norte, boa parte do oeste do país, Paraná e também o norte do Rio Grande do Sul. Essas pancadas são irregulares e devem acontecer mais no fim do dia, sem grandes volumes acumulados. Agora, nas áreas mais claras do mapa, o tempo deve ficar firme, o sol predomina durante o dia, quase sem nenhuma nuvem no céu. Já em relação às temperaturas, a mínima é de 18 graus em Porto Alegre, 20 no Rio de Janeiro e a temperatura máxima pode chegar aos 33 graus em Cuiabá. Bom, vamos falar agora de um caso que infelizmente continua preocupando. É o aumento do número de vítimas de feminicídio. 62 mulheres morreram num período recente por causa de feminicídio. Bom, para se ter uma ideia, de janeiro a outubro deste ano, a Justiça do Rio de Janeiro, segundo dados do Observatório Judicial da Violência contra a Mulher, recebeu aí um número de 117.650 processos de violência doméstica em andamento no Estado, segundo o registro de outubro. Entre os crimes mais cometidos estão a ameaça, tipo de violência psicológica, como primeiro lugar no ranking de violência doméstica, com 3.343 ações. Depois vem a lesão corporal, violência física, com 941 ações, seguida de injúria, tipo de violência moral, com 510 processos de janeiro a outubro. Bom, a Justiça do Rio recebeu, de janeiro a outubro só do ano passado, 45.053 novas ações no segmento de violência contra a mulher. No período foram deferidas ainda 28.908 medidas protetivas, realizadas 20.773 audiências de instrução e 1.840 audiências preliminares, além de proferidas 68.116 sentenças. Lamentável, um número ainda tão alto. Bom, vamos agora ao noticiário policial nas cidades. Final de semana violento em São Pedro da Aldeia, uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares terminou com um suspeito morto. O fato aconteceu na sexta-feira, dia 6. De acordo com a PM, o caso aconteceu após receberem informações de que 4 suspeitos armados estavam vendendo drogas na rua Nicolas Peregrino dos Santos, no bairro Praia Linda. A polícia informou que foi receber a tiros ao chegar no local e revidou. O suspeito chegou a ser socorrido para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu e morreu. Na ocorrência, a polícia apreendeu uma pistola, carregadores e munições. O caso foi registrado na delegacia da cidade. Em Rio das Ostras, um homem considerado foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso por agentes da 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras na manhã da sexta-feira, dia 6. O elemento identificado como Jean é acusado de violentar 4 crianças. Segundo a polícia, ele é apontado como autor em diferentes investigações da Distrital, suspeito de praticar atos libidinosos contra 2 enteadas, sendo uma autista e outra que teria sofrido abusos dos 5 aos 11 anos, além de uma sobrinha de 13 anos e um menino de 5 anos. É terrível, né? Dá até revolta a gente ter que ler uma notícia dessa. O Jean estava sendo procurado há 2 meses, tendo trocado de endereço ao menos por 3 vezes nesse período. Isso porque havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo juízo da comarca riostrense. Felizmente, após persistente monitoramento de inteligência e de campo, foi possível localizar o imóvel onde estava escondido o elemento. Ele foi capturado e conduzido à autoridade policial, sendo encaminhado para o sistema prisional, e eu espero que consiga-se aí a promotoria uma pena rigorosa, o máximo possível, dentro da nossa legislação criminal, que infelizmente é muito branda. A Polícia Militar de Casimiro de Abreu prendeu na manhã do sábado, dia 7, um homem suspeito de tráfico de drogas na comunidade do Arroz, em Barra de São João.
O fato ocorreu na Rua do Pintor, quando a PM recebeu informações de que o gerente de uma facção criminosa estaria guardando uma carga de drogas para ser distribuída. Com o homem, os policiais encontraram 186 buchas de maconha, 375 pinos de cocaína e 215 pedras de crack. O material entorpecente estava em sacolas. Bom, agora nós vamos mudando de região, vamos para a área da região serrana, onde a Polícia Militar, através do 30º Batalhão, agiu num caso de tentativa de homicídio com a imediata condução à 110ª DP dos autores envolvidos, mãe e filho, que tiveram um desentendimento num bar com uma vítima, proprietário de um estacionamento, esfaquearam a vítima e fugiram após o crime. Foram realizadas buscas pela RP do setor Eco e também do DPO de Água Quente, região do 2º Distrito, onde o fato aconteceu, e os autores foram capturados. A vítima foi esfaqueada e deu entrada no Hospital das Clínicas de Teresópolis. Bom, falando ainda do 30º Batalhão em Teresópolis, equipes estiveram atendendo a denúncias feitas na região da comunidade do Rosário e conseguiram deter um elemento com as drogas que aparecem na imagem. O suspeito e o material foram levados para a 110ª DP e a Polícia Militar disse que ainda não havia sido feita a contabilidade do material apreendido. E na madrugada desta segunda-feira, dia 9, mais uma vez, os policiais militares do 30º Batalhão agiram na detenção de um foragido da Justiça acusado de homicídio. Ele foi preso na rua 6 de Julho, na Quinta Lebrão. A guarnição do serviço reservado, a P2, procedendo à 110ª DP, levando o elemento conhecido por 21, principal suspeito de ser autor de um homicídio no bairro das Paineiras. Indagado sobre qual seria a participação no crime, disse que atua como gerente do tráfico nas Paineiras e que coordenava a implantação da facção criminosa no local. Disse também que estava na comunidade Furquim Mendes, no Rio de Janeiro, que fica entre Jardim América e na capital fluminense e a cidade de Duque de Caxias, e que teria chegado há 2 dias na Quinta Lebrão. O elemento é considerado aí importante na hierarquia do CV, no Comando Vermelho local, estaria tendo participação em homicídio decorrente da disputa por pontos de venda de entorpecentes. Segundo ainda a nota do 30º Batalhão, com esta prisão, além de evitar outros eventuais homicídios, o 30º encerra mais um ciclo de resposta repressiva à criminalidade violenta que tentou instalar na cidade para ampliar o comércio ilegal de drogas e outras modalidades criminosas. Parabéns aí aos policiais do 30º Batalhão, e a nota do batalhão realmente condiz com a realidade. Houve uma resposta da PM nos últimos meses, quando nós alertávamos aí sobre o alto índice de homicídios ocorridos na cidade, e vários suspeitos de diferentes crimes foram detidos nos últimos meses num trabalho incansável do setor de inteligência da Polícia Militar de Teresópolis. Vamos atualizar agora outras informações sobre os atos de vandalismo ocorridos nesse domingo em Brasília. Bom, enquanto seguimos aí conferindo imagens da destruição ocorrida na tarde deste domingo, vamos também trazer algumas informações já sobre esta segunda-feira. Após a destruição de ontem, a Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército estão agindo para desmontar o acampamento de bolsonaristas em Brasília. Mais de 1.200 pessoas foram detidas no local. Os acampamentos também estariam começando a ser desmontados em outras capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os chefes dos outros poderes para discutir medidas que seriam tomadas contra os manifestantes. Em nota conjunta, os poderes pediram respeito à democracia. O ministro Alexandre de Moraes mandou também apreender os veículos usados, os ônibus e outros meios de condução que levaram os bolsonaristas radicais a Brasília. No Palácio do Planalto, a manhã de segunda-feira foi dedicada a consertar e limpar os espaços depredados pelos vândalos. O gabinete de Lula não foi invadido. O presidente iria trabalhar no local nesta segunda-feira. Nós estaremos no plantão desta terça-feira e também a qualquer momento em nossa programação, atualizando as informações
sobre os fatos ocorridos na capital federal. E para encerrar esse noticiário sobre os fatos ocorridos em Brasília, a gente traz o trecho final de uma matéria divulgada no site da Rede TV+, onde nós trazemos aqui esse trecho. Brasil para todos, abre aspas. O caminho da paz deve ser a direção para um final da discórdia entre irmãos nascidos sob a mesma bandeira, mesmo solo e mesmos objetivos. O povo não quer a guerra, quer paz, respeito e dignidade. A hora é essa. Precisamos de mais compreensão, atenção e discernimento no comando dessa nação, cujo futuro brilhante caminha para se transformar em uma das maiores nações do primeiro mundo. A proposição de tolerância zero não cabe em uma política de trato aos filhos do Brasil. Antes, abrir mão da intolerância nos dois eixos contrários salvará o país e garantirá a liberdade almejada por todos. Fecha aspas. Chegando ao final desta edição, a gente faz aqui um registro, muito triste. Mais uma vez o futebol brasileiro, o esporte nacional, perde um grande ídolo, especialmente a torcida do Vasco da Gama, que está se despedindo nesta segunda-feira de Roberto Dinamite, o velório sendo feito em São Januário. Nada mais justo do que homenagear aquele que foi o jogador que mais vezes balançou as redes adversárias com a camisa do Vasco. Participou de inúmeras conquistas, campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais e também como dirigente do último grande título do Vasco a nível nacional, que foi a Copa do Brasil, quando ele exerceu a presidência. Apesar do fato negativo de rebaixamento, por outro lado, foi também com Roberto Dinamite que o Vasco conquistou a Copa do Brasil. Fica aí a nossa tristeza, a nossa solidariedade aos fãs, aos familiares e aos amigos desse grande nome do futebol brasileiro e mundial. Descanse em paz, Roberto Dinamite, mais uma grande perda. E a gente lembra que, além dessa questão da homenagem a Roberto Dinamite, você confere outras informações do esporte no nosso programa Esporte Mais. Estou lá participando ao lado de Isaac Atti. Obrigado, nossa equipe técnica. Obrigado a você que nos acompanha em todos os canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que, neste exato momento, as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las.